Meu nome não importa, mano. Mas o que eu vi, o que eu fiz, isso importa pra caralho. Todos acreditam que o Doca é o poder absoluto do Comando Vermelho. Mas essa é a primeira mentira que eles querem que você acredite. A mídia pinta ele como um rei. A polícia bota a cara dele em cartaz de procurado. E até os cria lá dentro juram pela vida dele. Mas eu vi, tá ligado? Eu vi o homem que manda matar sem piscar, que fecha a avenida pra fazer baile, baixar a cabeça e falar sim senhor no telefone. A voz do outro lado não era de bandido, era calma, fria. A voz de um advogado da Zona Sul, um doutor que lava mais de 50 milhões por mês pra facção e que nunca precisou pisar numa favela pra ser o verdadeiro dono da porra toda. Você deve estar pensando, quem é esse maluco pra falar uma fita dessas? Eu não sou Zé Ninguém. Tenho 27 anos e passei os últimos 12 dentro do CV. Não era vaporzinho de esquina, não era radinho gritando sujoa. Eu fui soldado, fui segurança de gerente. O cara que fica na porta da reunião que ninguém de fora pode nem sonhar em entrar. Participei de guerra na maré, de invasão no juramento, de bagulho que se eu abrir a boca aqui, a Interpol bate na minha porta amanhã. Eu não ouvi falar, não me contaram. Eu tava lá, respirando o mesmo ar que eles, sentindo o cheiro do medo do poder. A pergunta que vale 1 milhão é: quem é esse fantasma? Quem é o cara que tem o traficante mais procurado do Rio na coleira? Como o engravatado do Leblon consegue ser o cérebro por trás de uma máquina de guerra que movimenta centenas de milhões e milhares de vidas? Ele não usa fuzil, não dá tiro, não aparece em clipe de funk. A arma dele é outra. É um CNPJ, uma planilha de Excel, um contato certo no tribunal. A minha história não é sobre troca de tiro e vida louca. É sobre como eu, o moleque da maré, descobri que o verdadeiro poder não grita, ele sussurra no ouvido certo. E essa descoberta, mano, quase me custou tudo. Quase não. Ela me custou. Custou minha paz, minha família, meus amigos. Custou a chance de ter uma vida normal. Hoje eu tô longe do Rio, tentando ser invisível. Mas eu sei que eles não esquecem não. Gente como o doutor não deixa a ponta solta. Um soldado que viu o rei se curvar pro conselheiro é um problema, uma variável que não cabe na planilha dele. Por isso tô aqui, botando a cara, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Porque se eu vou morrer, pelo menos a verdade sobre quem realmente manda nesse sistema podre não vai morrer comigo não. Alguém precisa saber. Vocês veem na TV, na favela, fuzil apreendido, um monte de moleque de chinelo sendo preso, a polícia comemora, o governador dá entrevista falando em golpe no crime. É tudo teatro, parceiro. Uma peça cara pra te fazer acreditar que eles estão combatendo alguma coisa. Enquanto a câmera tá focada no soldado de 18 anos que morreu com um tiro na cara, o doutor tá jantando num restaurante chique, fechando um acordo com um político pra facilitar a entrada de carga no porto. A guerra que vocês assistem é só a distração. A verdadeira guerra é silenciosa, travada em salas com ar-condicionado. E o prêmio não é um morro, é o controle da cidade. Então senta aí que a história é longa. Vou te levar de volta para 2012, quando eu tinha 15 anos e o único poder que eu conhecia era a fome. Vou te mostrar como um moleque desesperado vira uma peça útil nesse tabuleiro. Vou te contar sobre as reuniões, as conversas que eu não devia ter ouvido, os detalhes que não batiam. Vou te mostrar o dia exato em que eu vi com meus próprios olhos o gerente que eu achava um deus tremendo base na frente de um velho de terno. A jornada para descobrir a verdade foi lenta, perigosa e cheia de sangue. E agora vou contar cada passo dela para você. Nasci em 1997 no Complexo da Maré. Se você não é do Rio, talvez não entenda o que isso significa. Não é só um lugar pobre. Mano, é um país separado, com fronteira, com lei própria, com governo próprio. Meu pai meteu o pé quando eu tinha 5 anos. Virou fumaça. Nunca mais vi a cara feia. Minha mãe, Maria, era meu tudo. Faxineira, guerreira. Saía de casa às 5 da matina, pegava 2 ônibus lotados para ir, 2 para voltar. Chegava em casa 10 da noite, o corpo moído, a alma cansada, para botar um salário mínimo na mesa que mal pagava o aluguel do nosso barraco. A gente vivia com o que dava. Teve semanas que começou arroz puro, de fazer angu fubá e água para enganar a barriga. Eu vi minha mãe chorar baixinho no canto, achando que eu tava dormindo porque não tinha o que botar no prato. Vi ela deixar de comer para eu não passar fome. Isso marca um moleque para sempre, tá ligado? Você cresce com uma raiva dentro de você, uma revolta contra tudo. Na minha quebrada, o Estado só aparecia de 2 formas.
ou na figura do policial corrupto querendo achacar comerciante, ou na do caveirão entrando atirando para tudo que é lado, sem querer saber quem é bandido, quem é morador. Quando eu tinha 15 anos, a vida deu o golpe final. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. O médico do posto de saúde olhou pra gente com pena e deu uma guia para fazer os exames no hospital público. A data marcada era para dali a 8 meses, irmão. 8 meses. O câncer não espera. A morte não espera. Minha mãe ia morrer na fila como mais um número na estatística da desgraça. Foi aí que o movimento apareceu. O gerente da área, um cara chamado Russo, soube da história. Bateu na minha porta, olhou pra minha mãe definhando na cama e botou R$5.000 na minha mão. Leva tua mãe no particular, depois a gente conversa. Aquilo não foi uma escolha, foi uma sentença, uma troca. A vida da minha mãe pela minha. Com aquele dinheiro paguei os primeiros exames, o início do tratamento. Uma semana depois, Russo me chamou. A proposta era simples, R$800 por semana para ser olheiro. Ficar na esquina, de olho em qualquer movimento estranho, qualquer carro de polícia. Minha mãe se matando de trabalhar ganhava isso no mês. Eu com 15 anos ia ganhar o dobro em 2 semanas. Eu não pensei 2 vezes, aceitei. Naquele dia, eu vendi minha alma para salvar a única pessoa que eu amava no mundo. E nunca mais consegui comprar ela de volta. Com 16, eu já não era mais só olheiro. Me deram um radinho. Minha voz virou o alarme da favela. Sujou na principal. Atenção, atividade na entrada. Eu era bom no que eu fazia. Calado, focado, não vacilava. Com 17, me botaram no vapor, na venda direta. O medo de ser preso era constante, mas a necessidade era maior. O dinheiro do tratamento da minha mãe não parava de vir, e com ele a comida na mesa, um alívio que eu não sentia desde criança. Eu tava subindo, ganhando a confiança dos caras. Eles viam que eu não era só mais um noiado querendo grana para se drogar. Eu tinha um propósito. Aos 29, a promoção mais sinistra. Me chamaram num quartinho nos fundos da Associação de Moradores. Em cima da mesa, um AK-47 novinho, cheirando a óleo. O Russo olhou pra mim e disse: "Agora tu é soldado. Vai defender a firma." Segurar aquele fuzil pela primeira vez foi estranho. Pesava pra caralho. Não só o metal, mas o que ele significava. A partir daquele momento, eu não era mais um moleque, eu era uma arma. Participei de troca de tiro, vi amigo meu cair do meu lado, vi o inferno de perto. A gente acha que é sobre poder, mas na real é sobre medo. O medo te faz puxar o gatilho antes que outro puxe. Pela minha lealdade, por nunca ter dado um vacilo, aos 23 anos, eu me tornei segurança pessoal do novo gerente, o Sombra. O Russo tinha sido preso. Sombra era mais novo, mais frio, mais ambicioso. E eu virei o cara que andava do lado dele o tempo todo. O cara que ouvia quem chegava e quem saía. Foi aí que o meu mundo começou a virar de cabeça para baixo. Eu achava que o Sombra era o topo da cadeia alimentar, o chefão da porra toda. Ele andava com séquito de seguranças, mandava matar com estalar de dedos e o faturamento da área dele passava de 1 milhão por semana. Eu vi um respeito, um medo que ele empunhava. PM de folga vinha pedir arrego, político de bairro vinha pedir voto e apoio. Dono de comércio pagava caixinha para não ter problema. Na minha cabeça de cria, aquilo era o poder absoluto. Um cara de 28 anos vindo do mesmo buraco que eu, que agora era tratado como um rei. Ele era a prova de que era possível vencer o sistema mesmo que pelo lado errado. Eu olhava para ele e, por mais que soubesse de toda a crueldade, sentia uma ponta de admiração. Ele era um deus naquela pequena parte do mundo que a gente chamava de lá. Um deus de fuzil na mão e ódio no coração. Até aquela noite de 2021. Eu tinha 24 anos. Reunião num sítio afastado em Guaratiba, zona oeste do Rio. Só a nata da firma. O Sombra estava tenso, diferente do normal. Ficava olhando o relógio toda hora. De repente ouvi o barulho de carro chegando no cascalho. 3 máquinas, tudo importado, tudo blindado. Um Audi A6 preto, uma BMW X5 branca e uma Mercedes cinza. Os carros pararam e desceram os 4 homens, todos de terno, cabelo grisalho, cara de quem nunca sujou o sapato na lama. Pareciam empresários, advogados, sei lá, o tipo de gente que a gente só via na televisão. Um deles, o mais velho, uns 60 anos, magro, com óculos, veio andando na nossa direção com uma pasta de couro na mão. Naquele exato momento, aconteceu a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. O Sombra, o cara que eu vi dar tiro na cara de um X9 rindo, o brabo que controlava um exército de 300 homens, baixou a cabeça.
Ele literalmente curvou o corpo um pouco para frente, num gesto de respeito absoluto, e falou com uma voz mansa, quase um sussurro. Boa noite, doutor. O caminho tá livre. Eu gelei, truta. Fiquei parado, segurando o fuzil sem entender porra nenhuma. Essa cena não saía da minha cabeça. Um deus da favela agindo como um empregado na frente do patrão. Quem carados era aquele velho de terno? Que poder ele tinha para fazer um matador frio como Sombra tremer na base? A reunião durou mais 2 horas. Eu fiquei do lado de fora, só ouvindo vozes abafadas. Quando eles saíram, o doutor só deu um tapinha no ombro do Sombra e disse: Bom trabalho, garoto. Garoto. Ele chamou o gerente mais temido da Mará de garoto. E o Sombra só balançou a cabeça como um empregado que acabou de ser elogiado. Mais tarde, no carro, voltando para Maré,